A taxa Selic parou de cair? Azedou o cenário para as ações do Brasil? Sim ou não? Isso é que eu vou responder nesse vídeo de hoje. Essa pergunta e várias outras perguntas, porque esse é mais um vídeo do nosso quadro chamado Consultoria Gratuita, o vídeo número 161. Há 161 semanas eu venho aqui para responder as principais dúvidas, perguntas que eu recebo lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, aqui está meu Instagram, para você me seguir por lá. E eu pego algumas dúvidas, perguntas que eu acredito que vão enriquecer, vão ajudar bastante vocês, trago para cá para a gente detalhar e aprofundar tudo isso, tá? E, basicamente, o que mais vem sendo falado aí na última semana é sobre essa possibilidade do juro não cair mais no Brasil ou só cair um pouquinho, o que azedaria o cenário para as ações. Será que é exatamente assim? Será que não tem um exagero? O que será que vai acontecer? Qual a minha visão? Qual a minha análise sobre tudo isso? É o que eu vou te mostrar a partir de agora. Só antes de eu entrar profundamente nesse tema principal do nosso vídeo de hoje, tenho dois avisos importantes para você. Primeiro, se você acompanha os vídeos por aqui, sabe que a gente vai aprofundar sem superficialidade, toca aqui embaixo em gostei, te inscreve no canal e ativa o sininho. Quando você faz isso logo no início do vídeo, esse vídeo é recomendado para mais pessoas, assim a gente consegue ajudar mais gente. E última coisa, manda aqui embaixo nos comentários a sua visão nesse momento, antes de assistir o vídeo sobre isso. Você acha que azedou o cenário para as ações, que o juro não vai cair mais? Ou não? Isso aí é balela, é extremismo. Você acha que o juro vai continuar caindo? Ou que o cenário para as ações ainda é pujante, ainda tem um grande potencial de valorização? Manda nos comentários aqui embaixo que eu quero saber a sua visão. Mas vamos lá, vou entrar agora exatamente nessa primeira pergunta de hoje, que é do Cauê. Olha só a pergunta do Cauê. Parece que a taxa Selic não cairá tanto como o mercado esperava. Devo mudar os meus investimentos? Investir em construtoras ainda vale a pena? Por que ele ressalta aqui construtoras? Né? Porque construtora é bem correlacionado, né? Tem uma correlação negativa com a taxa de juro. Juro sobe, os preços das ações das construtoras desabam. Quando a gente vê o juro caindo, os preços das ações das construtoras valorizam muito, né? Então tem tudo a ver. E aí ele pergunta, devo mudar meus investimentos? E eu vou te dizer o seguinte, Cauê, na minha visão a taxa Selic vai cair, vai continuar caindo, mas não na velocidade que o mercado esperava. Então, não quer dizer que a taxa Selic não vai cair como o mercado esperava. Vai cair na mesma magnitude. Acredito que até possivelmente um pouco mais, né? Mas não na velocidade que o mercado esperava. Por quê? Porque o nosso juro depende muito do juro americano, tá? Então, só para você ter uma noção das coisas. Olha aqui para a tela do meu computador, você está vendo o quê? Na linha verde, a taxa de juros no Brasil, histórica, tá? Na linha laranja, você vê a taxa de juros americana, histórica. Você vê que a taxa de juros americana, ela fica nesse entorno, assim, bate num teto de 5,5%, que é o teto, que é o momento que a gente está hoje, volta aqui para casa dos 2%, 1%, né? Aqui a gente teve uma época de aberração de juros zero, e fica nesse entorno entre 5 e 2, aproximadamente. 6,2, 5,2. O Brasil tinha uma taxa de juros muito maior lá atrás, 20% ao ano, né? E a gente veio aumentando a nossa produtividade da economia. A gente pode ver aqui, ó, na linha laranja desse outro gráfico, o PIB potencial crescendo, a capacidade produtiva do país crescendo. Isso aconteceu até 2013, tá? Então, a nossa economia melhorou relativamente à economia americana até 2013. Chegou 2013, entramos numa lateralização aqui, porque a gente não consegue mais crescer a nossa capacidade produtiva da economia, tá? Então a gente vai a 14 aproximadamente, volta para mais ou menos uns 5,6, vai a 14, volta para uns 5,6 e assim por diante. Aqui a gente veio mais fundo, logicamente por conta de 2020, o que aconteceu lá, né? Então o cenário totalmente atípico. Mas o que seria um diferencial de juros saudável? Vinícius, o que é diferencial de juros? Diferencial de juros é algo necessário para todo país subdesenvolvido, né? Se você quiser chamar de uma forma mais polida, um país emergente, é uma forma bonita de dizer subdesenvolvido. O que acontece? Quando a gente olha para a taxa de juros, muitas vezes a gente quer ter uma visão combativa, uma visão revolucionária, a gente não tem que depender do imperialismo americano e esse monte de blá blá blá. Mas quando a gente para observar o que sustenta a cotação do dólar no nosso país, a gente entende que o dólar influencia na inflação e que influencia no juro. Meu Deus do céu, Vinícius, me explica esse negócio. Vamos lá. A gente tem muito dinheiro de investidores estrangeiros aqui dentro do Brasil. Se a gente pensar na Bolsa de Valores, 50% de todo o valor investido na Bolsa é de investidores estrangeiros. Tá? Um pouquinho mais do que isso, inclusive. 53%, 55%. Às vezes oscila para mais, para menos, mas sempre fica nessa faixa de 45% a 55%.
Quando a gente pensa, poxa, mais de 50%, quando a gente olha para o mercado de renda fixa, a gente vê múltiplos bilhões e bilhões de dólares investidos aqui. E o que determina a cotação do dólar? Presta bem atenção aqui. O que determina a cotação do dólar? É justamente a entrada ou saída de dólares de estrangeiros aqui do Brasil. E muitos investimentos de especuladores estrangeiros é o quê? Para investir em renda fixa. Qual a rentabilidade média da renda fixa? O CDI, que é 0,1% abaixo da taxa Selic. Qual a rentabilidade média da renda fixa americana? É a taxa de juros americana. Certo? Então, a taxa de juros também é a rentabilidade média da renda fixa dos países. Né? E o que acontece? O que vale mais a pena? Você investir em dólar e receber 5,5% nos Estados Unidos? Ou você investir em real no Brasil? O investidor estrangeiro, ricaço, pegar o seu dinheiro, transformar de dólar para real, uma moeda super fraca, volátil, que aceitamos inflação, enfim... Vale a pena ele trocar os seus dólares para real se for render a mesma coisa na renda fixa? É óbvio que não. Se você tiver meio neurônio funcionando, não precisa nem sinapse. Se você tem meio neurônio funcionando, você não vai, para receber o mesmo retorno, a mesma rentabilidade, você não vai investir em real, você vai investir em dólar. Então, se a gente desce muito a nossa taxa de juros, o que acontece? Tem uma fuga de dólares muito grande do nosso país. Esse dólar sai, tem essa fuga de dólar e a cotação do dólar sobe. Porque o que manda na cotação do dólar é entrada ou saída de dólar. Está saindo muito, ficou mais escasso, dólar sobe. Está entrando muito, ficou mais fácil de ser encontrado, dólar cai. Tá? Se dólar sai, então se o diferencial de juro fica pequeno, ou seja, o juro aqui no Brasil fica fica maior que o juro americano, mas numa magnitude muito pequena, o que acontece? Dólar sai, só que o preço de todas as matérias-primas é em dólar. Então, esse meu anel aqui, prata, é dólar. O ouro é cotado em dólar. O, silício da tela do relógio é cotado em dólar. O arroz que você comeu hoje é cotado em dólar. A carne é cotada em dólar no mercado internacional. O petróleo é cotado em dólar. Tudo é cotado em dólar, se a gente olhar a matéria-prima. Então, se o dólar sobe, o custo de tudo sobe. A inflação sobe. E aí você tem um desarranjo, um problema econômico. Certo? Então, qual é o ponto? O ponto é o seguinte, se a gente está melhorando os fundamentos da nossa economia, como a gente melhorava ali em 2019, a gente pode ter um diferencial de juro na casa aqui de uns 4%, que foi o que a gente teve ali em 2019. O juro americano estava em 2,5%, o juro brasileiro estava em 6,5%. Agora, se a gente entra numa trajetória de aumento da dívida pública em 1 trilhão em um ano, déficit de mais de 200 bilhões, certo? Essa despreocupação com a questão fiscal, vamos gastar mais do que arrecadar, né? Porque não é gasto, porque é investimento, toda essa história, o que acontece? Você tem um nível de risco muito maior para a moeda. Então o investidor estrangeiro ele cobra um diferencial de juro maior. O que muita gente estima hoje que seja um diferencial de juro ainda seguro? Um diferencial na casa de 5%. Hoje o diferencial é 5,25%. Então, o Banco Central hoje, ele não tem mais aquela pujança de conseguir derrubar o juro de 0,5% sem risco. Não quer dizer que ele não vai fazer isso, ele pode fazer, mas sem risco. O que seria o mais prudente, né? O mais conservador e prudente? Descer o juro em 0,25%, colocar em 10,5% na próxima reunião, e aí você fica com um diferencial de juros de 5%. Só que aí que vem o grande ponto. A taxa de juros não vai cair mais? Na minha visão vai. Por quê? Porque a taxa de juros americana também vai cair. Vinícius, mas a inflação americana está vindo forte, mas os dados de emprego atuais estão vindo fortes. Como é que a taxa de juros vai cair? Tem gente falando que vai subir, um alarmismo muito grande. A gente vê, pelo dado divulgado ontem do PIB dos Estados Unidos, o PIB dos Estados Unidos veio em 1,6% no primeiro trimestre de 2024. Extremamente fraco, tá? Para o padrão americano. Os analistas esperavam 2,4% e no quarto trimestre de 2023 a gente viu chegar em 3,4% crescimento do PIB. Né? Se a gente enxerga por que teve uma desaceleração no aumento do PIB americano, a gente viu aqui desacelerações nos gastos do consumidor. O que isso nos mostra? Consumidor gastando menos significa que o juro está pesando no bolso das pessoas. Menos exportações e gastos nos governos estaduais, municipais e federais deram uma reduzida também. Tá? E esses investimentos foram parcialmente compensados por uma aceleração no investimento fixo residencial, então o mercado imobiliário está começando a voltar nos Estados Unidos. Tá? Importações também aceleraram. Então o que acontece? O PIB está vindo mais fraco nos Estados Unidos. A gente tem vários indicadores antecedentes de emprego que estão vindo mais fracos nos Estados Unidos. Quando a gente olha a inflação que foi divulgada hoje, inflação americana, a gente vai ver o seguinte,
Poxa, a inflação americana veio a 2,4% nos últimos 12 meses e voltou a subir para 2,7%. Qual inflação? O PCE. O Banco Central americano não olha para o CPI, que é o que muita gente comenta por aí. Inflação americana, CPI. O principal para o Banco Central americano é o PCE. É esse índice de inflação. Esse que eles querem trazer para 2%. Então veio para 2,4% e voltou a subir para 2,7%. Ah, a inflação voltou a subir, que horror, não vai cair o juro. Calma. Você tem que dissociar a parte importante da parte não tão importante. Acabei abrindo 2 vezes a mesma aba aqui. Mas o que eu quero mostrar para você? O núcleo da inflação, tá? Vamos colocar aqui, ó, núcleo PCE. Vou jogar no Google. Núcleo PCE anual. Isso aqui que eu quero que você olhe. Isso é o mais importante, tá? O que é o núcleo da inflação? A inflação cheia, ela pega tudo, né? Pega transportes, pega petróleo, pega energia, pega alimentos, pega vestuário, pega tudo, né? Só que tem alguns itens mais e menos voláteis. Por exemplo, alimentos e energia são 2 segmentos da inflação que não estão no núcleo da inflação. O núcleo da inflação, ele busca tirar aqueles itens mais voláteis da conta e pegar somente aquela inflação que realmente está lastrada na economia. Por que a gente está vendo aqui o PCE voltando? Porque o petróleo subiu muito. Esse é um dos principais motivos. A alta do petróleo que a gente teve aqui nesses últimos meses, desde fevereiro, né? Na verdade, desde março, né? O último dado que veio melhor foi fevereiro, mas março, abril, a gente viu o petróleo disparando de 70 para $90, né? Só que quando a gente olha o núcleo da inflação, que desconsidera petróleo e alimentos, a gente está mantendo aqui, ó, a gente tem uma queda consistente, aquela inflação mais alastrada na economia, e a gente está mantendo aqui, ó, em 2,8%. Né? 2,8 está bem próximo de 2. Se a gente olhar no tempo, ó, Estados Unidos tolera uma inflação aqui de 2, 2,5, não tem problema, 2,1, 2,3 e demora para uma queda na taxa de juros, demora para impactar a economia de forma real. Então, quando o juro vier para que 2,5, já tem que começar a derrubar o juro nos Estados Unidos, ou talvez agora 2,7, 2,6. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente para de olhar as coisas erradas e olha as coisas certas, volume, velocidade de crescimento da economia, dados antecedentes de emprego e a inflação, o núcleo da inflação, que é o que realmente o Banco Central americano consegue controlar com o aumento da taxa de juros, né? Ele não tem como controlar o aumento da taxa controlar o petróleo com o aumento da taxa de juros. O petróleo segue outra dinâmica, né? Ele tem que controlar o núcleo da inflação. A gente vê que está perto do Banco Central americano começar a derrubar esse juro. Daqui a alguns meses ele vai começar a fazer isso. Ele só precisa que o PIB continue vindo mais fraco, os dados de emprego não venham tão fortes, né? E a inflação realmente continue nessa toada de não voltar a aumentar, principalmente o núcleo da inflação. Aí, à medida que o juro americano cai, vai vir para uns 5, 4,5, 4, a gente consegue derrubar mais o juro aqui. Então, se a gente tiver, por exemplo, um juro de 4 nos Estados Unidos daqui a pouco, daqui a pouco eu digo 1 ano, 1 ano e meio, o nosso juro pode vir para 9. Abaixo dos 9,5 que está na conta para o fim desse ano, né? Lá do Boletim Focus, que é a fonte de uma das próximas perguntas aqui. Então, o que eu tenho para te dizer, para te responder? Não melou, não azedou o cenário para as ações brasileiras. Não azedou o cenário para as construtoras. A taxa de juros não vai cair tão rápido, mas talvez vai cair sim, tanto quanto o mercado espera, só que a gente não controla o tempo das coisas. Todo esse frenesi e essa como é que eu posso dizer, esse temor exacerbado que as pessoas têm, nos mostra um sinal de oportunidade de investimento, tanto no Brasil quanto no exterior. Porque no exterior, a gente viu, olha só, o juro esperado para os próximos 10 anos nos Estados Unidos subir muito aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ó, em 2024, a gente vai ver que a gente estava num patamar de um juro esperado abaixo de 4%, o juro médio para os próximos 10 anos, e hoje a gente vê isso aqui na casa de 4,67%. Então subiu muito e agora, se a gente for observar aqui, ó, num prazo mais curto de tempo, a gente já vê uma redução. O mercado começa a digerir esses dados e já vem numa redução. Chegou a quase 4,75 e já começa a reduzir. Então, na minha percepção, é um excelente momento de entrada em ações no Brasil e para investimentos no exterior, não necessariamente só ações, mas para investimentos no exterior também. Mas respondendo mais objetivamente, a pergunta não melou o cenário, não azedou o cenário para as ações. Taxa Selic vai continuar caindo, eu acredito.
e vai cair um pouco mais devagar que o mercado esperava. Essa é a única diferença. Próxima pergunta de hoje do Felipe. Com o Tesouro IPCA+, rendendo IPCA mais 6, qual que é melhor investir? Aquele para 2029 ou 2035? Com juros semestral ou sem juros semestral? Vamos para a tela do meu computador e vamos conversar sobre isso aqui, tá? Se você quer investir em Tesouro Direto, se você quer investir em títulos públicos, você vê aqui, ó, Tesouro IPCA rendendo IPCA mais 6. O que significa? Se você investir, por exemplo, no Tesouro IPCA mais 2035, você tem uma rentabilidade garantida desde que você mantenha seu dinheiro investido até 15/5 de 2035 de inflação do ano mais 6,07%. Ou seja, inflação esse ano foi 4%. Então, quanto que você vai ganhar? 10,07%. Inflação foi 10%. Quanto você vai ganhar? 16,07%. E assim por diante. Se você levar até o vencimento. Se você levar até o prazo de validade. Tá? Agora, se você vender antes, aí existe um efeito, existe algo chamado marcação a mercado. Tá? E eu vou entrar nessa explicação daqui a pouco. Você pode ter um lucro muito maior do que esperado, muito maior do que inflação mais 6,07%. Ou você pode ter até prejuízo se você usar a marcação a mercado. Se você mantiver o seu investimento até a data do vencimento, que é esse prazo aqui, ó, não tem esse risco de ter prejuízo. Fica tranquilo, tá? Agora, se você vender antes, aí existe a possibilidade de ter ganho ou de ter perda. Então, como que é bom você escolher um título, né? É bom você sempre poder manter o investimento no título até a data do vencimento. Se for convidativo, se for benéfico vender antes, aí você vende antes. Mas tem que ser algo opcional e não obrigatório. Preciso desse valor para 2026. O que eu invisto? Tesouro Selic, 2027. Porque esse aqui você pode vender sem essa possibilidade de perdas, né? Mas o IPCA você não pegaria nenhum. Preciso do dinheiro para 2030. Então é só o 29. 35 não dá, tá? Mas antes de falar sobre a data, vamos falar sobre com juros e sem juros semestral, que também está dentro da pergunta, tá? O que acontece nesse tipo de título com juros semestral? Você recebe o rendimento real, ou seja, o rendimento acima da inflação, semestralmente. Isso é bom? Depende, né? Pode ser bom, pode psicologicamente ser bom, porque você vai estar vendo pingar ali. Pode na prática ser bom, porque você precisa desse dinheiro para viver hoje, se você chegou nesse estágio. Mas você tem que levar em consideração o imposto de renda. Quando você investe num título principal, sem juros semestral, você vai pagar imposto de renda só lá no final. Só na data do vencimento. Ou na data do resgate do título, se você resgatar antes. Então, todo esse valor que no título com juros semestral, você, a cada 6 meses, está pagando de imposto de renda, porque você recebe esses 6,08% aqui, aproximadamente, mas não é tudo isso que você recebe. Você recebe 6,08 menos o imposto de renda sobre isso, que aí vai ser de 15% a 22,5%, a depender do período de investimento. Para mais de 2 anos, baixa para a alíquota de 15%, menos de 2 anos, aí até 6 meses vai ser 22,5%, 6 meses a 1 ano vai ser 20%, 1 ano a 2 anos vai ser 17,5% e a partir de 2 anos vai ser 15% de imposto sobre o lucro, né? Então, o que acontece? O Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele sempre vai render menos se você mantiver os dois até o vencimento, o com juros semestral e o sem juros semestral. O com juros semestral vai te dar uma rentabilidade menor. Por quê? Porque a cada 6 meses você recebe uma parte do valor e a outra você joga fora porque você paga de imposto. Você recebe uma parte da rentabilidade, joga fora por conta do imposto. Tá? Ao passo que no principal, esse valor que você jogaria fora e pagaria de imposto, no caso do com juros semestral, ele continua investido e multiplicando, e o poder dos juros compostos faz você ter uma rentabilidade muito maior no título principal. Então só tenha um Tesouro IPCA+, um título qualquer com juros semestral, se você precisa receber esse juro semestral, porque financeiramente é mais vantajoso o principal. Tá? Agora voltando para a data. Tá? A data de vencimento é melhor o 29 ou o 35? Nessa pergunta específica. E aí depende. Você quer levar até o vencimento? O melhor é o 29. Você quer ter um potencial de ganho com a marcação a mercado? O melhor é o 35. E você não necessariamente precisa ter um ou outro. Você pode ter os dois, um pouquinho de cada. Tá? Mas só para você conseguir entender. O que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é a variação do preço do título com base nas condições de mercado. O que isso significa? Olha só o Tesouro IPCA+ 2029. A gente está vendo aqui, ó, a taxa dele varia com o tempo. Tá? Se o mercado está muito mais avesso a risco,
a taxa fica mais alta. Se o mercado está mais ganancioso, a taxa fica mais baixa. E na mesma proporção dessa alta e queda da taxa, a gente vê, só que no sentido oposto, alta e queda no preço para venda antecipada. Então, o que acontece? Historicamente, uma taxa de juro real de 6% no Tesouro IPCA+, no Brasil, é uma taxa alta. É um excelente momento de entrada, seja para você levar o teu vencimento, seja para você vender antes e ter os ganhos da marcação a mercado. Tá? Mas no Tesouro IPCA+, 2029, você não vai ter muito ganho na marcação a mercado. Só vai fazer sentido você pegar o 2035 ou 2045 para ter ganho na marcação a mercado. Por quê? Porque você vê grandes variações aqui na taxa não repercutem em muita rentabilidade adicional. Agora, se eu pegar aqui um Tesouro IPCA+, 2035, olha só a diferença. A gente tem uma variação na taxa, tá? Que inclusive é uma variação maior, porque ele tem um prazo maior, tá? E o que acontece? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Olha só. De 2016, janeiro de 2016 até novembro de 2019, a gente teve uma grande queda na taxa, tá? O que aconteceu com o preço desse título aqui, ó? Ele saiu aqui da faixa de R$ 650 e chegou a bater R$ 2.050. Só que é uma valorização de 200%. Então, 200% de rentabilidade com título público em 5 anos. 2016, 17, 18 e 19. 4 anos, perdão. 200% em 4 anos com título público. Por quê? Porque a data de vencimento dele, o prazo de validade é mais longo. Se eu pegar aqui ó, um Tesouro IPCA+, 2045, a gente vai ver mais agressividade ainda. Tá? Se eu for pegar aqui, ó, a gente tem o início dele só em 2017, né? Então não vai dar certo esse meu exemplo. Mas quanto maior a data, maior é a variação do preço do título em função da variação na taxa. Mas eu não considero atrativo 2045 porque ele praticamente não paga nada a mais do que 2035. Então, com foco em marcação a mercado, eu prefiro me expor no 2035. Só que e você pode ver, esse patamar de 6% é um patamar alto, ó, que historicamente dá bom momento de entrada. É quando a gente teve uma correção nos preços do Tesouro IPCA+, e ele está prestes a dar uma grande porrada. Agora, essa grande porrada, essa grande valorização, em virtude de uma posterior queda na taxa, não é garantida, não é certa. Então, você pode ter ou pode não ter. Por isso que, quando você for investir, você tem que estar satisfeito com a taxa do título. E tem que ter a possibilidade de levar ele até o vencimento. Tá? Mas o foco é, se eu quero levar até o vencimento, se eu preciso levar até o vencimento, certo? Eu vou investir no 29, no mais curto. Se eu posso deixar até um vencimento mais longo, e se for conveniente eu vendo antes, aí eu posso pegar um 2035, por exemplo, ou posso ter ambos. Um com risco menor, que é o IPCA mais 29, e outro com um potencial maior de ganho, só que um título com um prazo mais longo, que pode fazer com que você tenha que ficar travado com esse título durante 11 anos. Nunca tivemos um ciclo em que os juros ficaram altos por 9 anos e não deu potencial de ganho e não deu ganho com a marcação a mercado. Mas não é porque não aconteceu que não pode acontecer. Né? Então você tem que estar preparada para essa situação, mas você tem que pesar na balança as duas coisas. Tá bom? Então, com o juro semestral, sobra quem precisa desse juro semestral pingando. Sempre preze pelo principal, se possível. E a data vai depender dos seus objetivos e do nível de risco que você quer correr. E se você vai usar também, né? Marcação a mercado ou não. Próxima pergunta do Lucas. Previsão do Boletim Focus é de 9,5% no final do ano. Vai valer a pena investir em renda fixa brasileira? Bom, acho que você já tem a resposta, né? Vamos lá, inflação de 9,5%, tá? Ou melhor, taxa de juros de 9,5%. Aí você pega a inflação de 4,5%, digamos. O que sobra para você? Sobra 5%, né? Então vamos fazer um cálculo simples. Sobra 5%. Vamos para a tela. 9,5% menos 4,5% sobra 5%. Mas você tem que pagar imposto de renda, né? Sobre o ganho que você vai ter no Tesouro Selic da vida, por exemplo. E aí o imposto de renda você vai pagar sobre os 9,5. Então vamos pegar 9,5 vezes 0,85, porque eu estou descontando 15% de imposto de renda, a menor alíquota que você pode pagar. Então, na verdade, é 8% aproximadamente, menos os 4,5% da inflação. Ou 4% da inflação. Vai te sobrar o quê? 4% de rentabilidade. Se a sua inflação, pessoal, realmente for de 4%. Né? A gente vê muitas vezes que a inflação...
oficial do Brasil, ela não é exatamente a nossa inflação. Por quê? Os nossos gastos não são exatamente iguais ao índice da inflação lá do IBGE. Os meus gastos evoluem numa velocidade muito mais rápida. Se você tiver um ganho de 8% apenas num ano, a minha inflação pessoal, já calculei, fica na faixa dos 10%. Então, não pagaria, eu estaria perdendo dinheiro se eu continuasse na renda fixa. Tá? Então, toma muito cuidado, primeiro, em olhar só a rentabilidade nominal e não considerar a inflação nessa jogada. Né? Se a minha inflação é 10 e eu ganho 8 após pagar imposto de renda, ou ganho 9,5, basicamente eu estou perdendo dinheiro. Porque tudo que eu compro no dia a dia, um ano depois ficou 10% mais caro. E o meu patrimônio valorizou 9,5% ou valorizou 8% se eu tiver que pagar imposto de renda. Né? Se eu considerar a inflação na jogada, o negócio, mesmo que seja a inflação do IBGE, o negócio continua ruim. Uma rentabilidade em tese real de 4%, e nem coloquei aqui cálculo de taxa de 0,2% do Tesouro Direto, por exemplo, e algumas outras taxas que você pode ter se você investir em fundos de renda fixa, como antecipação de imposto de renda, come cotas e tudo mais. Então, sem dúvidas, né? Investir em renda fixa, grande parte do seu patrimônio, hoje, na minha visão, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, tá? Você ter essa preponderância, investir muito pouco na bolsa. O que você tem que aprender é a gerenciar o seu risco na bolsa, investir em ações, em anti-ações para blindar o seu patrimônio, para você conseguir ter uma rentabilidade mais previsível, uma multiplicação mais consistente. É muito mais lógico do que ficar investindo em renda fixa, até porque esse governo que indica os diretores do Banco Central, basicamente, por que eu falo governo e Banco Central? O Banco Central tem um comitê, que é o Copom, que define a taxa de juros, né? A cada 45 dias. O governo é quem indica. Eles passam numa sabatina, não sei se você confia na sabatina ou não, se ela é técnica ou não, mas eles passam uma sabatina, são aprovados, entram na diretoria do Banco Central e determinam a taxa de juros. A visão do governo e do seu partido é menos juro e mais imposto. Ponto. Então, se nós temos a certeza que eles vão estar lá dentro, ou praticamente certeza que eles vão estar lá dentro, até 2026, o que nos leva a crer que até 2026 a gente vai ter alta no juro de novo? Se essa é uma visão, inclusive de governo, sabe? O juro vai ficar mais baixo. Nos próximos anos, quem ficar olhando só para renda fixa, na minha visão, vai se dar muito mal. Vai ter uma rentabilidade muito ruim e possivelmente uma rentabilidade real negativa, abaixo da sua própria inflação. Por exemplo, eu ter 9,5 ou ter 8, porque eu tenho que pagar imposto de renda, e a minha inflação pessoal ser mais ou menos uns 10. Então, dá para investir em renda fixa, mas olhando para diminuir a volatilidade da carteira, mais olhando para você capturar alguma oportunidade ou outra que pode ter, demarcação ao mercado, alguma coisa assim, mas não olhando em potencialização da rentabilidade. É para gerenciamento de risco e redução da volatilidade. Essa é a função. E você pode estar se perguntando agora, poxa, Vinícius, mas como é que eu faço isso? Como é que eu blindo a minha carteira das quedas? Como é que eu consigo lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Como é que eu consigo investir em anti-ações? O que é isso? Que proporção eu tenho que usar? Nos próximos dias agora eu vou fazer um evento online gratuito, sem enrolação, onde eu vou mostrar exatamente isso. O passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Inclusive, vou te mostrar uma estrutura inicial pronta para você já começar a ter os seus primeiros resultados. Esse método você pode usar no Brasil e no exterior. Tem validação de mais de 50 anos de utilização nos Estados Unidos e mais de 4 trilhões de dólares investidos seguindo essa metodologia. Se você quiser participar, é muito simples, gratuito, tá? É só você tocar no link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo, fazer sua inscrição, entrar na nossa comunidade no WhatsApp, que você fica com o número privado, ninguém vai ter acesso ao seu número, por isso que a gente usa comunidade e não um grupo comum, e a gente vai estar mandando todas as informações por lá, tá bom? Toca no link aqui embaixo e faz a sua inscrição gratuita. E vamos para a próxima pergunta de hoje. A próxima pergunta de hoje é da Lili. A Lili pergunta o seguinte: Lili, para investir em ouro, Gold 11 ou Aura 33, né? Ou seja, invisto em ouro ou em uma mineradora de ouro? Vamos dar uma olhada nos dados práticos, tá? Puxei aqui no gráfico a rentabilidade do ouro em dólar, tá? E a valorização ou desvalorização da Aura Minerals, que basicamente é a Aura 33. A gente vai ver que a Aura, se eu colocar Aura, é basicamente o ticker dessa empresa na bolsa de Toronto, porque ela é uma mineradora canadense. E eu vou deixar para você tirar a sua própria conclusão. Olha só, abriu capital lá por 2006, 2007, teve um boom de valorização, desabou, subiu de novo, desabou, ficou lá embaixo por um bom tempo, disparou, agora está lateralizando e o ouro está valorizando. E aí?
Será que dá para confiar? O que você prefere? 280% no ouro em dólar ou menos 25%? Sabe? É isso que eu comento. Você quer investir em ouro? Invista em ouro. Como assim invista em ouro? Quando você investe numa mineradora, o que acontece? Você tem o risco da mineradora, a questão operacional. Será que não vai ter nenhum problema ali na mineradora? Será que a mineradora não vai fazer alguma sacanagem? Será que não vai ter um processo trabalhista complicado contra a mineradora? Peguei outro dado aqui para você, ó. Estou mostrando aqui, ó, um ETF chamado GDX, que ele pega justamente as mineradoras de ouro. Olha a diferença de rentabilidade. Ouro, 280% mais ou menos, e o GDX 14% de rentabilidade. Então, e esse gráfico inclui dividendos, tá? Então não tem que não, isso é só a valorização, mas tem os dividendos. Não, gente, porque tem as questões operacionais da empresa, tem esses riscos, tem questão de tributação que pode mudar nos países, que afeta as empresas, mas o ouro é o ouro, tá? Então, recado, quer investir em ouro? Invista em ouro. Próxima pergunta, Carlúcio, qual o melhor percentual investir em Bitcoin? Tá? Talvez alguns de vocês sabem, talvez não, mas eu invisto em Bitcoin desde 2017, estou com uma exposição maior agora, tenho um curso de cripto que tem centenas de alunos, mas acabo não falando muito, eu falo mais com os meus alunos, né? Geralmente eu ofereço para quem já é meu aluno. Tá? E o que acontece? Qual percentual eu devo investir em Bitcoin? Agora a gente tem uma visão muito eufórica por conta do halving, né? Ou halving em inglês. Quando a gente vê esse evento acontecer, a gente vê basicamente grandes valorizações no Bitcoin, né? Mas eu sempre vou falar com você para você ter tranquilidade e racionalidade na tomada de decisão. O halving ele é marcado por essa linha azul, tá? É o momento onde aumenta a escassez do Bitcoin. E a gente vê grandes valorizações logo após esse evento. E acabou de acontecer agora na semana passada, né? E as pessoas pensam, quanto que eu devo investir? 100%? Eu quero que você reflita uma coisa importante, tá? Vou entrar aqui no CoinMarketCap e vamos ver aqui, ó, qual é o valor de mercado do mercado cripto. 12 trilhões de reais e se a gente for pensar em dólar, 2,36 trilhão. Então a gente está falando aqui que mais ou menos 1,3 trilhão de dólares é o valor de mercado do Bitcoin. Tem como acabar com o Bitcoin? Tem. O Bitcoin pode acabar. Como que o Bitcoin pode acabar? Muito simples. O governo americano é o maior detentor de Bitcoin do planeta. Ele tem aí cerca de uns 300 bilhões, pelo último dado que eu vi, de dólares em Bitcoin. Então, falta ele ter 1 trilhão. O que o governo americano pode fazer? O governo americano, a cada 100 dias, ele gera uma dívida de 1 trilhão de dólares. É muito simples. Ele já tem 34 trilhões e meio de dólares em dívida, ele emite mais 1 trilhão em dívida, ele consegue fazer isso, compra todos os bitcoins que as pessoas querem vender que estão em circulação, que ele não vai conseguir comprar tudo, ele vai comprar uma parte, então vai pegar até uns 500 bilhões e não 1 trilhão, e ele deixa isso sem liquidez. E toda a movimentação que seja gerada, ele vai estar lá para comprar. E se ele quiser, ele faz isso. O que eu quero dizer com isso? Vinícius, você acha que isso vai acontecer? Você acha que isso é provável? Não, não é provável. A probabilidade é muito baixa. O que os governos querem fazer é tributar. Mas pode acontecer. Então, invista um valor que você topa perder todo em busca de pelo menos dobrar ele até o final do ano que vem. Esse é o valor. E cada um vai ter o seu. Para alguns vai ser 1%, para outros vai ser um valor específico, para outros vai ser 30%, para outros vai ser 50%. Mas você tem que ter noção disso. O potencial é grande, cada vez mais tem institucionalização, países comprando um pouco para ter como reserva. Tem tudo isso, mas existe o risco disso acabar, principalmente enquanto ainda está com valor de mercado relativamente pequeno, frente ao tamanho das economias mundiais. Daqui uns 2 halves, 10 anos, não tem mais como. Acho muito difícil. Mas ainda é possível. Então sempre lembra disso. Vinícius, eu acho que não vai acontecer, eu também acho que não. Mas é para você ter prudência na tomada de decisão. Então, invista o quanto você topa perder e ficar em paz, com o objetivo de pelo menos ver o seu capital duplicando até o fim do ano que vem. É mais ou menos essa a ideia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, toque aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo, que eu te vejo no nosso próximo vídeo. E não esquece, se você quer definitivamente lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior,
toca no link que está aqui embaixo e se inscreve no nosso evento gratuito, online, sem enrolação, onde você vai receber uma estrutura inicial pronta para você já começar a ter resultado e vai aprender todo o passo a passo para executar a partir de agora, tá? É só tocar no link, preencher os seus dados, entrar na comunidade no WhatsApp e aguardar lá que a gente vai mandar tudo detalhe a detalhe para você. Tá bom, queridos? Deus abençoe você e sua família. Vamos para cima que é só o começo, que eu quero te ver sempre em alta.